Amigos, bem-vindos ao canal Gol de Cabeça. Sou Sérgio Filgueira, sou o administrador deste canal e este vídeo é para falarmos das seleções favoritas da Copa do Mundo. Antes de continuarmos o vídeo, um recado: se você está precisando de crédito, a solução é NetCrédito. Acesse o link na última linha da descrição deste vídeo. Amigos, o futebol europeu evoluiu muito, demais, nas últimas décadas. Várias seleções europeias têm hoje uma das melhores safras da sua história. Nós vamos falar dessas seleções uma por uma mais à frente, mas a gente pode falar que nessa safra melhor da história, Portugal tem uma safra maravilhosa, o time todo joga nos principais times europeus. A Inglaterra de Phil Foden, Mason Mount, a Espanha de Olmos e Pedri. Gente, é muita seleção renovada. Então os europeus investiram demais na formação, na metodologia, né? Eles são hoje o que era o Brasil lá atrás. A França, por exemplo, pode formar, assim como era o Brasil nas Copas dos anos 80, a França pode formar 3 seleções de altíssimo nível e assim ela vai para a Copa. A terceira força da França teria muita chance de ser campeã do mundo, muita chance de conquistar o tricampeonato do mundo. Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente teve Copas como em 98, 2002, que chegaram algumas seleções desconhecidas. Antigamente, Copa do Mundo era fácil, né? Ou dava Brasil, ou dava Argentina, ou dava Itália, ou dava Alemanha. E foi assim por muito tempo, né? E você tinha, como você tinha poucas seleções realmente favoritas, né, podendo chegar lá, você tinha mais chances de ter zebras, de ter uma Coreia do Sul chegando à semifinal, ou uma Croácia, né? Recentemente a Croácia chegou à final. Enfim, agora a coisa para mim é muito mais difícil. E com toda certeza temos 8 seleções que são candidatíssimas ao título. E neste vídeo nós vamos falar de cada uma delas. Então a gente começa falando do Brasil, a nossa seleção. Para mim, as chances do Brasil passam por escalarmos essencialmente jogadores que atuam no exterior. Se você quer entender como se joga futebol na Europa, vamos comparar a Europa com a América do Sul. É como comparar NBB com NBA, com NBB com NBA. Então você assiste um jogo de NBB, depois assiste um jogo de NBA e veja a diferença. É como você ver um jogo aqui no nosso futebol tupiniquim e ver um jogo europeu. Portanto, o ritmo é muito mais intenso, né? É outro esporte, né? O jogo é super compactado, é super rápido, é super dinâmico. E eu entendo que você escalar jogadores que jogam no Brasil só prejudicam a equipe, né? Hoje é o Everton, né, que é goleiro. De repente o Arana pode ir forçando uma barra, mas eu jamais vou querer o Arana titular. Não que o Arana não jogue bola, ele joga muita bola, mas para mim ele não terá a intensidade de um jogador que joga lá fora. Outro ponto que para mim é muito importante é qual vai ser o papel do Neymar. O nosso Ney chegou aos 30 anos, e chegou aos 30 anos, né, com muito menos coisas realizadas do que tinha o Messi e o Cristiano Ronaldo nessa idade. Nosso agora adulto Ney não cuidou do instrumento de trabalho dele, que é o corpo. Então eu penso que o Neymar vai ser muito mais útil para a seleção se ele for escalado, por exemplo, como um falso 9, ele tiver liberdade para flutuar lá na frente. No meu humilde entender, por uma questão tática, por uma questão de composição defensiva, é onde ele pode contribuir muito sem prejudicar a parte tática do time. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar da nossa seleção é a organização defensiva do time do Tite, que inclusive é uma marca registrada do treinador. O Brasil costuma construir os seus resultados
a partir da sua solidez lá atrás. Passando agora para falar da Argentina. A Argentina eu só coloco no hall de favoritas pelo técnico Scaloni. O Scaloni é uma lacuna que precisava ser preenchida na seleção argentina, que teve uma sequência de péssimos trabalhos de treinadores. Que seleção competitiva é a seleção da Argentina. Lionel Messi talvez tenha aí, pela questão do peso da idade, a gente está vendo no PSG que ele não rende mais o que rendia. Eu cantei, tem vídeos do canal, que não ia funcionar você botar Mbappé, Messi e Neymar juntos nesse super mega competitivo futebol europeu, mas eu acho que numa competição curta, uma Copa do Mundo, aquele que é para mim o segundo melhor jogador da história pode fazer a diferença. A gente não pode descartar a Argentina pelo Messi e também, e para mim isso aí caminha junto, pelo excelente trabalho do seu técnico. A terceira seleção que eu vou falar, eu não estou botando assim na ordem, tá? Estou falando primeira, segunda, terceira. Vou falar daquela que para mim é a grande favorita, já citei aqui, pode formar 3 seleções de primeiríssima grandeza, que no caso é a França. A França hoje para mim é o Brasil de antigamente. O que pode dar errado para a França é muita seleção parecida. Vocês vejam, recentemente no ano passado, a gente viu uma baita Euro, uma Euro de altíssimo nível. A Itália passou na semifinal para uma Espanha muito forte, um jogaço, depois venceu a Inglaterra na final, um trabalho maravilhoso do técnico italiano para não se classificar pela segunda vez para uma Copa do Mundo. Pela primeira vez na sua história, a Itália está 2 Copas fora. O que eu quero dizer com isso, né? A França não tinha na Euro Brasil, não tinha a Argentina, que são realmente as 2 únicas seleções que podem incomodar os países europeus, e mesmo assim não chegou à final, ficou para trás. Então o que pode atrapalhar a França na Copa do Mundo é o fato de ser um torneio. Se fosse uma competição de turno e retorno, ponto corrido, eu cravaria sem medo de errar, eu colocaria todas as minhas fichas na França. Chegamos aí à 4ª seleção desse vídeo, que para mim é a Bélgica. No meu humilde entender, a Bélgica era o grande time da Copa passada, da Copa de 2018. E esse time, essa geração maravilhosa de De Bruyne, Lukaku, chega bem mais velha para essa Copa. Os grandes nomes da Bélgica estão aí jogando, né, desde a Copa do Brasil, e talvez seja a última chance deles vencerem. Eu acho que a Bélgica merecia ganhar a Copa do Mundo 2018, né? Se por um acaso a Bélgica conseguir chegar lá, lembrando que apesar de ser uma seleção envelhecida, tem nomes maravilhosos e é uma competição de tiro curto, estaria fazendo justiça à Copa passada, onde ela jogou como tinha que jogar contra o Brasil, de uma forma reativa, quis mudar o seu estilo de jogo e acabou caindo nas semifinais. A 5ª seleção que nós vamos falar talvez seja um pouquinho menos favorita pela grande quantidade de jovens que tem, né? Já citei aqui durante o vídeo, Pedri, Olmos, enfim. Poderia ter passado para a final da Euro no ano passado. É aquele tic-tac de sempre, muita posse de bola, muita habilidade, é a escola espanhola. Como aconteceu até em 2010, falta aquele homem-gol, aquele homem de referência na frente, mas a gente nunca pode descartar a Espanha. Vamos falar agora da nossa 6ª seleção favorita, vamos falar de Portugal. Eu disse aí no princípio do vídeo que Portugal tem uma das seleções mais talentosas da sua história, para muitos melhor até do que aquela que foi vice-campeã em casa da Euro 2004. Ali você tinha jogadores realmente fora da curva, como um Figo, mas essa seleção de Portugal, ela toda ela está em times de ponta da
Europa tem um Cristiano Ronaldo que aos 37 anos ainda está comendo a bola, né? O robozinho cuidou do corpo dele, ao contrário do Neymar que falamos há pouco. Jamais poderemos deixar de considerar que tem muita chance desse time português ir longe na Copa do Mundo. A 7ª seleção que nós vamos falar é a Alemanha. Gente, como não considerar em uma Copa do Mundo a Alemanha como uma das favoritas? É uma seleção que está sendo renovada. Você não vê muito ouvir a Alemanha por aí, mas tem uma organização defensiva, uma organização tática, como sempre, muito boa, e a Alemanha sempre vai longe nas Copas, pelo menos até as quartas de final. E por último, a Inglaterra dos jovens Phil Foden, Mason Mount, uma seleção extremamente renovada, né? Mesclando jovens talentos com os Harry Kanes. Enfim, é uma Copa que com certeza a Inglaterra entra um pouquinho mais favorita do que nos últimos anos. Vale a pena conferir. Amigos, acho dificílimo que o campeão do mundo, a campeã do mundo, não saia de uma dessas 8 seleções, devido ao grande desnível técnico em relação às demais. Lógico que a gente sempre tem seleções tradicionais como Holanda, Uruguai, que podem ir um pouco mais longe, mas não consigo olhar essas seleções levando o título. Gol de Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações, feito para quem pensa futebol com inteligência.